A infecção do trato urinário nada mais é do que um termo genérico para afirmar que existe infecção em algum local do nosso trato urinário, tá? Então, como vocês podem perceber, infecção do trato urinário, ela não define o nosso diagnóstico etiológico em si, tá? Ela não define o quadro clínico e ela não nos possibilita manejar o paciente de forma específica e adequada, tá? Infecção do trato urinário é um termo genérico. Eu preciso definir que infecção, qual é o local da infecção que esse paciente apresenta. Eu posso dividir a infecção do trato urinário didaticamente em alta, que inclui a pielonefrite, que é uma infecção renal, e as baixas, que inclui a cistite, que é a infecção da bexiga, a prostatite, que é a infecção da próstata, a uretrite, que é a infecção da uretra, a orquiepididimite, que é a infecção do epidídimo, tá? Então, nós precisamos compreender qual é o local da infecção, porque isso vai ser importante para definir os riscos de complicações, os prognósticos e também a forma de manejar esse doente. Então, basicamente, quando vocês atenderem um paciente com queixa de infecção do trato urinário, vocês não podem dar o diagnóstico de infecção do trato urinário, vocês precisam dizer onde é a infecção no trato urinário. Eu tenho uma paciente com cistite, eu vou manejar de uma forma. Eu tenho uma paciente com pielonefrite, eu vou manejar de outra forma. Eu tenho um paciente com prostatite, o manejo é outro, tá? E por que é importante saber infecção do trato urinário? Porque a gente está falando de uma doença prevalente, incidente, principalmente em mulheres, tá? Essas doenças, elas trazem altos custos para o sistema de saúde e também é um motivo de procura muito frequente para consultórios médicos. Existem estudos mostrando que cerca de 80 consultas a cada 1.000 mulheres é devido a queixas de infecção do trato urinário. E ela vai acontecer devido à interação de 3 fatores: micro-organismo, hospedeiro e ambiente. Essa interação vai levar à infecção, à colonização ou à eliminação da bactéria. Dentro dos mecanismos patogênicos, nós temos a via ascendente, a hematogênica, a linfática e a fístula vésico-enteral. A principal é a via ascendente, onde geralmente bactérias gram-negativas vão colonizar o períneo e vão ascender para o introito vaginal ou prepúcio, tá? Ganhando eventualmente a uretra distal, podendo chegar na bexiga. Nas mulheres, a uretra curta ela vai favorecer a ascensão, a passagem da uretra para a bexiga dessas bactérias e também a massagem uretral que acontece, né, que ocorre durante o coito, durante o ato sexual, tá? A massagem da uretra durante o coito vai também favorecer a entrada da bactéria, né, a passagem da uretra para a bexiga. Entender essa massagem uretral, por exemplo, e esse mecanismo de via ascendente nos faz perceber o porquê é tão importante, muitas vezes, orientar as mulheres a urinar após o coito. Porque se a gente entende que durante o coito existe uma massagem da uretra, né, carreando bactérias da uretra para a bexiga, ao fazer o esvaziamento vesical, ela está eliminando essa urina com bactérias carreadas da uretra. No homem, o fluxo turbulento uretral associado à estenose uretral e à hiperplasia prostática benigna e o sexo anal ativo vão ser fatores também que vão facilitar a ascensão da bexiga da uretra para a bexiga. Pacientes que possuem alterações anatômicas, né, com hidronefrose, tá? Refluxo vésico-ureteral, esses pacientes eles também vão ter facilidade para a ascensão das bactérias dentro do trato urinário devido à estase urinária. Na via hematogênica, nós geralmente vamos ter infecções por Staphylococcus aureus, Cândida, micobactérias e histoplasma, tá? Para que exista essa infecção por via hematogênica, nós precisamos ter grande quantidade de germe, ou seja, a infecção por via hematogênica ela depende do tamanho do inóculo, tá?
Na fístula vésico-enteral, nós vamos ter infecções geralmente polimicrobianas, com germes anaeróbios muitas vezes, e isso vai ocorrer devido à comunicação entre o nosso sistema urinário com os intestinos, né, com o intestino. E na via linfática, nós vamos ter essa infecção ocorrendo devido à conexão linfática entre ureter e rim, tá? Quando eu tenho aumento da pressão vesical, eu aumento o fluxo, né, de linfa para o meu rim, podendo haver, então, infecção. Dentro dos meus determinantes de infecção, nós temos a colonização periuretral, que geralmente, né, a nossa microbiota vaginal ela vai ser composta de determinados germes que impedem, que dificultam a adesão de enterobactérias gram-negativas. Dentro dessa microbiota vaginal, nós temos lá os lactobacilos, tá? Eles vão dificultar essa adesão de enterobactérias gram-negativas. Mas, por vezes, nós fazemos uso de antimicrobianos, espermicidas, né? Ocorre atrofia do epitélio vaginal devido à menopausa e, com isso, nós temos redução dos lactobacilos, o que vai facilitar a adesão de enterobactérias gram-negativas que vão causar infecção. Essas bactérias elas vão ter a sua adesão facilitada, por exemplo, pela presença de fímbrias, que é o que podemos observar na Escherichia coli e no Proteus uropatogênico. Essas fímbrias elas vão ter seus receptores celulares nos antígenos do grupo sanguíneo P. Tá? É importante lembrar que os pacientes que possuem alterações anatômico-funcionais, pacientes lá que têm hidronefrose, pacientes que têm refluxo vésico-uretral, esses pacientes eles vão ter a sua ascensão de bactérias independente da adesão bacteriana, tá? Por conta da estase urinária, a adesão ela passa a não ser tão importante para definir a infecção e a ascensão da infecção nesses indivíduos. A presença de corpo estranho ela vai determinar infecção muitas vezes porque as bactérias que estão presentes, né, nesse corpo estranho, que pode ser um catéter vesical, pode ser um cálculo, essas bactérias elas vão produzir camadas de polissacarídeos, né, e elas vão passar a viver dentro dessas camadas, desse biofilme que ela cria. Tá? A gravidez ela vai contribuir como determinante da infecção devido ao refluxo vésico-uretral, né, que vai ocorrer de forma fisiológica pela compressão da bexiga pelo útero, e a hidronefrose fisiológica pela redução do tônus. Tá? Então, esses fatores da gravidez vão facilitar a infecção urinária e a ascensão da infecção urinária nesses indivíduos. Dentro dos mecanismos de defesa da infecção urinária, né, que vão diminuir o nosso risco de infecção urinária, nós temos a microbiota vaginal, os lactobacilos, que eu comentei no slide anterior. Nós vamos ter a válvula vésico-uretral, né, que vai impedir o refluxo de urina infectada, as características da urina, como o pH e a osmolaridade urinária, o próprio trato urinário, né, que na sua mucosa vai produzir, levar à produção, né, de interleucina 6 e 8 em resposta à adesão bacteriana. Tá? É importante lembrar que quando essa bactéria faz a adesão bacteriana, né, no nosso epitélio, lá no nosso ureter, vai ocorrer a produção dessas interleucinas 6 e 8, que vão ser as responsáveis pelo surgimento de febre, PCR aumentada, né, devido à quimiotaxia. Nós vamos ter também os inibidores bacterianos, como a substância bactericida, né, na secreção prostática, como o zinco, por exemplo. Mas a estrela do mecanismo de defesa do nosso corpo vai ser o esvaziamento vesical. Tá? A presença de volume residual na nossa bexiga ela vai favorecer a proliferação bacteriana. Tá? Então, situações como bexiga neurogênica, quadros obstrutivos, presença de volume residual por conta de hiperplasia prostática benigna, né, de cálculo, tudo isso vai facilitar a proliferação bacteriana.
tá? Inclusive, pacientes que estão com o sistema urinário sob pressão devido à obstrução, eles vão ter a velocidade do dano acelerado, tá? Como a gente pode perceber, né, conforme eu aumento o meu resíduo vesical, eu aumento também o número de bactérias, tá? Esse é um dos fatores que fazem com que homens, eles geralmente, né, depois de uma certa idade, eles comecem a apresentar infecção urinária. Não é comum ter infecção urinária no homem, tá? O homem geralmente não apresenta cistite, pielonefrite nas idades mais jovens. Quando acontece isso, acontece porque existe já uma alteração anatômico-funcional nesses indivíduos. Tá? A infecção urinária não é comum no homem. Quando passa a ser comum no homem, lá nos 50, 60, 70 anos, ela passa a ser comum justamente por conta da incapacidade desses homens de fazer esvaziamento vesical adequado, devido muitas vezes à hiperplasia prostática benigna. Ou seja, passa a ter infecção urinária porque não consegue fazer esvaziamento vesical de forma adequada. As infecções urinárias elas podem ser não complicadas e complicadas. A não complicada é a infecção urinária que acontece numa mulher sem comorbidade e sem história de infecção urinária de repetição, tá? Nós vamos considerar a infecção urinária de repetição a infecção que acontece mais de 3 vezes em um ano ou mais de 2 vezes em 6 meses, tá? A infecção urinária não complicada, então, é na mulher sem comorbidade que não apresenta infecção urinária de repetição. E a infecção complicada vai ser aquela infecção urinária que acontece no homem, que acontece na mulher com infecção urinária de repetição, na mulher grávida, na mulher diabética, na mulher com febre documentada, tá? Na mulher com sintomas, geralmente por mais de 7 dias, mulheres que têm sintoma de dor abdominal, náusea ou vômito ou qualquer outro achado de infecção alta, com hematúria macroscópica, imunossuprimidos, mulheres ou homens com alta hospitalar há mais de 2 semanas, procedimentos urinários há cerca de 2 semanas, anormalidades renais crônicas ou urológicas, que não há incontinência de estresse, tá? Pessoas com cálculo, obstruídas, alterações anatômicas, manipulação urológica ou imunossupressão, se a gente for resumir. E no homem, sempre, tá? E é importante a gente entender se a infecção é complicada ou não complicada, a gente sempre pensar isso. Essa infecção é complicada ou é não complicada? Ela está acontecendo numa mulher sem comorbidade, sem história de infecção recorrente ou não? Porque isso vai fazer a gente pensar em determinados agentes. Se a gente tem, por exemplo, uma cistite ou uma pielonefrite, tá? Geralmente o nosso principal agente vai ser a Escherichia coli. Se a gente começa a falar de ITU complicada, tá? Em pacientes com infecções urinárias de repetição, que fez uso de antimicrobiano recente, em homens, o agente etiológico ele é variável. 32% é Escherichia coli, mas aí a gente tem uma divisão de diversos outros agentes que precisam ser incluídos no tratamento do indivíduo. Tá? Nós precisamos ter um tratamento mais amplo em termos de espectro, né, antimicrobiano. E como que eu vou realizar o manejo? O manejo vai depender se é uma infecção complicada ou não, se ela é recorrente ou não, se é no homem, se é na mulher, em qual fase a mulher está, ela está grávida, ela está idosa, tá? Ela é uma paciente jovem. Então, dentro desse sentido, nós vamos fazer uma abordagem voltada pelo gênero e também pelo momento de vida do indivíduo. Nós não vamos discutir aqui as infecções urinárias na faixa pediátrica, tá? Então, na mulher, nós vamos começar falando sobre a cistite, tá? Qual é a clínica da cistite? A clínica da cistite, ela inclui disúria, dor suprapúbica, polaciúria e urgência urinária, tá? É importante destacar que na cistite não existe comprometimento sistêmico. Portanto, a doente não deve ter febre, ela não deve ter PCR elevado,
ela não deve ter leucocitose, tá? Quando eu falo de pessoas com infecção sistêmica do trato urinário, eu estou falando de pacientes mulheres com pielonefrite ou pacientes, ou pacientes homens, né, com pielonefrite ou prostatite, tá? A cistite, ela não leva a comprometimento sistêmico, tá certo? Basicamente, a clínica é disúria, polaciúria e dor suprapúbica. Em 30% pode ocorrer hematúria, tá? E nos homens podem haver sintomas obstrutivos, tá certo? Nós devemos sempre questionar esses indivíduos, né, essas mulheres, o seguinte: existe algum achado que faça a gente pensar em vulvovaginite, como, por exemplo, dor nos grandes lábios, né? É uma disúria mais tardia no ato de urinar, existe corrimento associado, como é esse corrimento? Existe coceira, né? Tem prurido na região vaginal? A gente sempre precisa fazer esse diagnóstico diferencial, certo? Nosso primeiro caso, nós temos Maria Angélica, né, que tem 25 anos, e ela comparece para um atendimento médico relatando disúria, polaciúria e dor suprapúbica iniciada há 3 dias, né? Um quadro clínico, queixas que nos fazem pensar numa infecção urinária baixa, né, numa cistite. A princípio, a paciente não traz para a gente sintomas de comprometimento sistêmico, nem traz para a gente sintomas relacionados, né, a queixas de vulvovaginite ou outros problemas ginecológicos, tá? Ela também não fala de infecções urinárias anteriores para a gente pensar numa infecção urinária recorrente, né, numa infecção urinária complicada. Dentro da nossa abordagem, a gente sempre deve se questionar: existe infecção urinária complicada? Então, eu preciso sempre questionar para os nossos pacientes, né? A senhora teve febre? Se sim, não é uma infecção baixa, não é uma cistite, eu tenho que pensar em outro diagnóstico, né? Fez uso de antibiótico recente? Ficou internada recentemente? Teve quantas infecções urinárias esse ano ou nos últimos 6 meses? Eu preciso fazer busca ativa, tá? Para determinar se é uma infecção complicada ou não, se é uma infecção recorrente ou não, tá? Se existem sinais e sintomas sistêmicos ou não, tá? E também fazer perguntas que me possibilitem excluir causas ginecológicas, dentre as quais as vulvovaginites, tá? Os corrimentos vaginais, DSTs e outros quadros, tá? Então eu sempre devo excluir aí vulvovaginite, uretrite, pielonefrite. E nesse caso eu devo ou não solicitar exame complementar para poder guiar o meu tratamento, o meu diagnóstico? Não, tá? Quando eu tenho uma paciente que não tem infecção urinária recorrente, tá? Que não tem história ou achado sinais de infecção urinária complicada, eu não preciso solicitar exame complementar algum, tá? E qual antimicrobiano eu devo escolher para manejar essa cistite não complicada na mulher? Na nossa primeira linha, nós temos o nitrofurantoína, 100 mg 2 vezes ao dia por 5 dias. O Bactrim, né? 800 de sulfametoxazol com 160 de trimetropina 2 vezes ao dia por 3 dias. E eu posso utilizar a fosfomicina de 3 gramas em dose única, tá? Que é o Monuril. O envelope deve ser diluído em água e o paciente deve tomar de preferência à noite antes de dormir. Na segunda linha, nós vamos ter as fluoroquinolonas, que inclui o ciprofloxacino, 250 mg 2 vezes ao dia por 3 dias, ou levofloxacino, 250 a 500 mg uma vez ao dia, tá? Por 3 dias. Os beta-lactâmicos, 3 a 7 dias. 2 meses depois, Maria Angélica comparece para novo atendimento médico, relatando um novo episódio de disúria, polaciúria e dor suprapúbica que se iniciou há 2 dias. Então ela passa aí a ter uma recorrência
desse quadro de infecção urinária, né? A gente vai ver mais à frente como definir se é persistência, relapso, reinfecção, tá? Dentro das nossas perguntas, nós devemos manter aquele mesmo guia, né? Posso ter uma vulvovaginite, uma uretrite nessa paciente? Existe o risco de uma pielonefrite, uma infecção urinária alta, uma infecção complicada, tá? Devemos solicitar exames complementares? Sim, com certeza, tá? Nós estamos aí com uma paciente que a gente tratou e que 2 meses depois volta com novos sintomas de infecção urinária. Então, nós devemos solicitar para essa paciente urinocultura, tá? Nós devemos pedir para ela sumário de urina. É uma paciente com 2 quadros de infecções urinárias em 6 meses. Dentro dos antimicrobianos, nós devemos utilizar alguns daqueles que a gente falou já anteriormente. A gente mantém a nossa primeira linha e a nossa segunda linha, tá? Mas nós devemos nos recordar que quando sair o resultado da urinocultura, nós checarmos o resultado da urinocultura, nós devemos ver se o nosso antimicrobiano de escolha ele foi sensível ao germe que cresceu na urinocultura, tá? Se não for, nós devemos ajustar, né, trocar o antibiótico, introduzir um outro antibiótico para tratar essa doente. Se não, a gente vai continuar com o antibiótico que a gente havia indicado inicialmente. Mas além do tratamento antimicrobiano, nós devemos nos recordar também de fazer orientações para mudanças em hábitos de vida, que incluem tanto aconselhamento comportamental como o uso de mediadores biológicos. Dentro do aconselhamento comportamental, nós vamos ter, então, a orientação de fazer abstinência ou redução da frequência, né, das relações sexuais, o que é algo muito difícil para se pedir, inclusive. Nós devemos também orientar para que essa paciente ela faça o esvaziamento vesical após o coito, ou seja, teve relação sexual, tentar urinar após a relação sexual, tá? Para fazer a limpeza do trato urinário, tá? Orientar essas pessoas a fazer a higiene adequada, então, toda vez que ela fosse limpar no banheiro, ela limpar de frente para trás e não de trás para frente, tá? Lembrar também de, durante o banho, né, se for usar algum sabonete íntimo, evitar fazer lavagem, introduzir o sabonete íntimo, né, na mucosa vaginal, para que não se altere o pH da vagina, não altere, né, a microbiota vaginal, que, como a gente viu, é um mecanismo de defesa, tá certo? Evitar o uso de espermicidas. E dentro do uso de mediadores biológicos, né, nas mulheres pós-menopausa, tá? Que não é o caso da nossa paciente Maria Angélica, nós podemos indicar o uso de estrogênio tópico. Esse estrogênio tópico ele vai ser muito útil, tá? Para poder reduzir aquela atrofia genital que está associada com a alteração da microbiota vaginal e que pode facilitar, né, a presença lá das nossas bactérias uropatogênicas gram-negativas. Em alguns casos, pode ser indicado o uso de bloqueadores de adesão, ou sucos, cápsulas ou tablets de cranberry, tá? Sendo que nas meta-análises eles não têm demonstrado grande benefício, mas é um recurso que pode ser utilizado. 15 dias depois de você ter atendido Maria Angélica, ter iniciado o antimicrobiano, ter visto o resultado da urocultura, ter ajustado o seu tratamento pelo resultado daquela urinocultura, ela retorna com um novo episódio de disúria, polaciúria e dor suprapúbica que se iniciou há 3 dias. Né? Então, nós temos aí uma paciente com 3 infecções em 6 meses, tá? Um intervalo de 15 dias de uma infecção para outra, com tratamento feito, guiado pela cultura, né? Então, nesse momento, é importante que a gente diferencie se essa paciente tem persistência, relapso ou reinfecção, tá? E também sempre fazer uma busca ativa para uretrite ou vulvovaginite, que pode levar a sintomas parecidos com os sintomas, né, de cistite na mulher, tá?
e que geralmente inclui um tratamento diferente por conta do próprio espectro de germe, tá certo? A persistência, ela acontece quando a paciente ela tem uma urinocultura no exame, tá? Você realiza a outra urinocultura e ela persiste positiva para o mesmo germe, sem nunca ter negativado a urinocultura. O relapso, ele acontece quando você tem uma urinocultura positiva para um germe, e aí a paciente negativa após o tratamento a urinocultura, e ela volta a ter uma urinocultura positiva para aquele mesmo germe. Já a reinfecção nós temos quando você tem uma paciente com urinocultura positiva, tá? E ela apresenta uma nova urinocultura positiva, só que para outro germe diferente daquele primeiro, tá? Nesse caso, nós devemos solicitar exames complementares para Maria Angélica? Sim, a urinocultura e o EAS. Até porque, como a gente pôde ver, né, para a gente determinar se existe persistência, relapso ou reinfecção, eu preciso comparar as urinoculturas da doente, tá certo? Dentro dos antimicrobianos de escolha, a gente mantém a nossa primeira linha e a nossa segunda linha, tá? Sempre tendo a atenção de ajustar o antibiótico de acordo com o resultado do teste de sensibilidade antimicrobiana ou antibiograma, tá certo? E nós devemos manter as nossas orientações para mudanças de hábitos de vida. Quando temos uma paciente com infecção urinária de repetição, nós podemos lançar mão de estratégias além, né, das mudanças de hábitos de vida. E dentro dessas estratégias nós temos a antibiótico-terapia, né, profilática, tá? E nós temos o self-management. Dentro da antibiótico-terapia profilática, nós podemos utilizar a nitrofurantoína e o Bactrim, tá? Como eu falei lá no começo, elas vão reduzir a síntese de fímbrias pelas bactérias. Essas drogas, elas são utilizadas em baixa dose, tá? Geralmente doses noturnas. Podemos fazer diariamente, ou seja, a paciente toma todos os dias, durante 3 a 6 meses, a nitrofurantoína ou Bactrim, ou a cefalexina, se a gente preferir, tá? Uma dose à noite, todos os dias. Se for a fosfomicina, que a gente raramente utiliza nesse contexto, mas que pode ser utilizada, nós utilizamos a cada 7 dias, tá? Ou nós podemos indicar antibiótico terapia profilática apenas após o coito, ou seja, a mulher toma uma dose de nitrofurantoína ou de Bactrim após a relação sexual, tá certo? Apenas nos dias em que ela tiver relação sexual. O self-management, tá? Ele ocorre da seguinte forma. A paciente é orientada, ela recebe lá a receita de antimicrobiano para tratamento, ela recebe o pedido de urinocultura, e toda vez que ela notar que ela está apresentando sintomas e sinais indicativos de infecção urinária baixa, ela faz uso do antimicrobiano já de tratamento e coleta a cultura, tá certo? O self-management, ele exige que a paciente seja uma paciente orientada, colaborativa, que entenda bem, né, o que está sendo falado, o que está sendo sugerido para ela, que se conheça, que conheça os seus sintomas e que se sinta apta e confiante, tá, para poder realizar essa forma de automedicação. Exames de imagem são necessários? Bom, como a gente vai ver lá no homem, né? Todo homem com infecção urinária deveria realizar um exame de imagem, tá? Porque, como a gente falou, o homem não tem infecção urinária. Quando tem, é porque ele está apresentando alteração anatômico-funcional. Seja porque está com hiperplasia prostática benigna e aumento do resíduo vesical, ou porque ele tem alguma outra alteração. Mas homens sempre devem fazer exame de imagem, tá? Mulheres com infecção urinária de repetição também se sugere a investigação ao menos com ultrassom de vias urinárias, porque por vezes essa mulher pode apresentar alguma alteração anatômico-funcional e é importante entender se existe ou não, porque às vezes ela pode ser resolvida com abordagem cirúrgica ou outras abordagens. A Sociedade de Radiologia ela coloca que a fístula, né, a suspeita de fístula enterovesical, ela deve ser avaliada com TC de abdômen pélvico com e sem contraste, o prolapso de órgão pélvico, tá, ou de vertículo ureteral com a ressonância magnética de pelve com e sem contraste,
o prolapso de órgão pélvico, refluxo urinário ou fístula uretral com ressonância magnética de contraste IV, cisto-uretrografia ou TC de abdômen pélvico com contraste e a urolitíase com TC de abdômen pélvico sem contraste. Nesse segundo caso, nós temos Dona Severina, que tem 65 anos, e ela comparece para atendimento médico relatando disúria e polaciúria iniciada há 3 dias. Nós devemos perguntar sempre para Dona Severina, né, fatores, né, sinais ou sintomas no interrogatório que podem fazer a gente ter uma sugestão de vulvovaginite, de incontinência urinária, que é muito comum nessa idade, de cistocele, de prolapso vaginal, tá? De pielonefrite, ou seja, de sintomas sistêmicos associados a esse quadro urinário, tá? Porque tudo isso vai fazer a gente considerar ITU complicada ou outros diagnósticos possíveis, principalmente os ginecológicos, para que a gente possa abordar e fazer um diagnóstico diferencial de forma adequada, tá? Nós devemos solicitar exames complementares? Isso vai depender, tá? No geral, a gente solicita os exames complementares apenas na infecção urinária complicada ou na infecção urinária de repetição, tá certo? Se você achar que essa paciente pode ter um diagnóstico diferente desse, da infecção urinária em si, tá? Porque não está muito clara a etiologia, o exame pode ser bem indicado. Mas se você tem certeza que a paciente tem uma infecção urinária, né? Está muito claro que é uma infecção urinária, que não tem incontinência, não tem cistocele, né? Que ela não tem outro fator de infecção complicado, infecção alta, o exame ele acaba sendo desnecessário. Dentro dos antimicrobianos de escolha, tá? A gente vai ter os mesmos da mulher jovem, aqueles de primeira escolha e de segunda escolha, tá certo? E se Dona Severina retorna pra gente com ITU de repetição? Ela fala pra gente que teve 2 infecções em 6 meses ou 3 infecções em 1 ano. A gente deve recomendar o uso do estrogênio tópico, tá? Ela provavelmente já tem atrofia genital, ela já modificou a flora vaginal dela e com isso ela vai ter uma chance maior de ter adesão e ascensão de bactérias uropatogênicas, tá? Então, o uso do estrogênio tópico nesse grupo de pacientes, gente, com infecção urinária de repetição, já na menopausa, é muito, muito importante, tá? Muito importante mesmo. A maior parte das pacientes com a resolução da atrofia, né, genital, elas reduzem muito o quadro de infecção urinária de repetição. E além disso, nós devemos lembrar que essa mulher ela deve ser submetida a um exame ginecológico adequado. Tá? Ela tem que ser encaminhada para o acompanhamento ginecológico, porque muitas vezes essas mulheres apresentam incontinência, elas apresentam prolapso, tá? Então elas precisam ser vistas também por esse componente ginecológico. Isso é muito relevante. A pielonefrite, tá? Como eu falei para vocês, é quando nós temos uma infecção urinária do rim, tá? Quando eu tenho adesão das fímbrias, né, no epitélio urológico, né, lá no meu ureter, que a gente vai ser a produção das interleucinas com febre, tá? Nós vamos ter febre, leucocitose, PCR aumentada, tá? A infecção vai geralmente ter como sintomas clínicos febre alta, calafrio, dor lombar, tá? Essa dor lombar geralmente vai estar associada a uma distensão da cápsula renal pelo processo inflamatório, tá? 30% dos pacientes vão ter sintomas de cistite associadas. Esses pacientes podem fazer quadros toxêmicos com queda do estado geral, tá? Os pacientes idosos podem não apresentar febre e ter como principal sintoma sistêmico inicial desorientação com queda do estado geral. Então, atenção, paciente idoso, queda do estado geral, desorientação, pode ser um quadro de pielonefrite, tá certo? Se houver irradiação de dor, né, de dor lombar para a virilha, nós devemos pensar em obstrução ureteral associada, tá? Pacientes diabéticos, imunossuprimidos também podem ser oligossintomáticos. Os pacientes podem ter náuseas, podem ter vômitos.
o diagnóstico, né? Nós devemos incluir a urinocultura, tal, e sumário de urina em todos os pacientes com suspeita de pielonefrite, tá? Uma urinocultura positiva com um crescimento maior ou igual a 10 elevado à quinta, né, unidades formadoras de colônia por ml, mais piúria vão estar presentes, né, na maior parte dos pacientes. Devemos, sempre que possível, realizar o GRAM na urina, tá? Porque se for GRAM positivo, nós vamos iniciar a cobertura para enterococo já no tratamento desses doentes. Nosso terceiro caso é de Raquel, que tem 45 anos e ela dá entrada na emergência com relato de febre, calafrio e disúria, tá? Que itens do exame físico e da história nós devemos valorizar para um diagnóstico diferencial de Raquel? Nós devemos avaliar o Giordano, tá? Porque se eu fizer apoio percussão e ela for positiva, esse paciente pode, né, estar de fato apresentando um quadro de pielonefrite, tá? Lembrar, gente, que pacientes com febre, com quadro muito geral, a gente deve palpar, tá, a nossa região lombar antes de realizar o Giordano, tá? Porque geralmente na palpação não deve haver dor, tá? Ali a gente está palpando o músculo. Se tem dor, pode ser, por exemplo, uma mialgia associada, tá? O Giordano é a punho-percussão e não a palpação, tá? Examinar todo o abdômen do doente, tá certo? Porque pacientes com quadros febris, agudos, toxêmicos, eles podem estar apresentando um abdômen agudo, tá? Eu preciso incluir abdômen agudo de outras etiologias no meu diagnóstico diferencial. Toda vez que tiver irradiação para virilha, tá? Para grandes lábios, para testículo, eu devo pensar na possibilidade de existir litíase associada, com quadro obstrutivo associado, fazendo com que essa infecção seja uma infecção grave, tá? Então, nesses casos, por vezes, a tomografia pode estar indicada, a ultrassom de rins e vias urinárias. E eu também devo avaliar o volume urinário do doente para ver se ele pode ter ou não obstrução também associada. Nós devemos solicitar sempre exames complementares, como eu falei, urinocultura, EAS, tá? Podemos incluir hemograma completo, PCR nesses pacientes. Que antimicrobianos nós devemos escolher, né? Aí a coisa vai depender, tá? Nós sempre devemos nos questionar frente a um paciente com o diagnóstico provável de pielonefrite, se ele tem ou não indicação imediata de internação, certo? E se ele tem ou não indicação imediata para realização de exame de imagem. Eu vou indicar o exame de imagem em todo paciente que apresentar lesão renal aguda associada à pielonefrite, em pacientes com litíase urinária conhecida ou suspeitada, tá? E em pacientes com pH urinário maior do que 7, tá? Nesses pacientes eu vou indicar o exame de imagem. Se o exame de imagem demonstrar necessidade de procedimento invasivo, eu vou ter que admitir o meu paciente, tá? Então, se ele tem lá uma litíase urinária, né, obstrutiva com infecção associada, eu vou ter que intervir. Então, eu preciso internar esse doente. Se eu não tiver uma imagem que demonstre necessidade de procedimento invasivo, eu vou questionar se esse doente tem critérios para sepse ou choque séptico, se ele tem múltiplas comorbidades, se ele tem imunossupressão, é um paciente transplantado renal, é um paciente HIV/AIDS, tá? Se ele tem a via oral comprometida, ou seja, se ele vai ser capaz ou não de tomar as medicações que forem prescritas, e se ele tem algum problema psicossocial que pode prejudicar o tratamento, ou colocar esse tratamento como algo inseguro para esse doente. Se eu tenho resposta positiva para algum desses questionamentos, eu devo realizar a admissão hospitalar. Se eu tenho indicação de observação desse doente, né, eu vou avaliar se esse doente tem hipovolemia importante, é um paciente que está desidratado, está hipovolêmico, se ele estiver vomitando
ou tendo náuseas, o que poderia, por exemplo, comprometer a via oral dele, ou se ele tem um estado geral muito comprometido, eu posso inicialmente deixar ele lá na minha área amarela da UPA, né, em observação, iniciar o antibiótico IV, fazer a expansão volêmica para deixar esse paciente normovolêmico e fazer alívio dos sintomas desse doente. Se esse doente, mesmo fazendo toda essa iniciativa lá na observação, ele persiste hipovolêmico, persiste com vômito e náusea, persiste com estado geral comprometido, eu devo internar esse doente. Se não, eu posso dar alta para esse doente para realizar antibiótico para casa, né? Antibiótico oral. Que antibiótico que eu vou usar? Oral para casa ou na admissão hospitalar? Isso também vai variar. Se eu for dar alta para o paciente com antibiótico oral, eu devo primeiro pensar se esse doente tem ou não risco para infecção por gram-negativo multiresistente. E quais seriam esses fatores? Tem uma urinocultura com isolamento de um germe gram-negativo multiresistente, ou o paciente fez uso prolongado recente de quinolonas, Bactrim ou beta-lactâmico de terceira ou quarta geração, ou se ele fez tratamento prolongado em unidade de saúde, um paciente que estava internado e recebeu alta recentemente. Se sim, para qualquer uma dessas perguntas, eu devo avaliar se ele tem contraindicação à quinolona, tá? Ou altíssimo risco de resistência. Se ele tem uma bactéria isolada, tá, resistente, ou uso de quinolona nos últimos 3 meses, eu devo fazer o uso, né? Eu devo prescrever o ertapenem 1 grama IV ou IM uma vez por dia, tá? E ajustar o antimicrobiano desse paciente pela urinocultura e pelo teste de sensibilidade antimicrobiana. Tá? O tratamento deve ser de no mínimo 5 dias até 14 dias, a depender da resposta. Se o paciente tem como resposta não, tá? Para uso de quinolona nos últimos 3 dias ou para germe multiresistente na urinocultura, eu devo indicar o ertapenem 1 grama IM em dose única, seguida de ciprofloxacino 500 mg de 12 em 12 horas por 5 a 7 dias, ou de levofloxacino de 750 mg uma vez por dia por 5 a 7 dias. Se o paciente ele apresenta a resposta negativa para o risco, né, de germe gram-negativo multiresistente, eu devo avaliar se ele tem contraindicação à quinolona, como, por exemplo, alergia. Se sim, eu devo fazer uso do ertapenem 1 grama ou do ceftriaxona 1 grama ou da gentamicina 5 mg por quilo IM em dose única. Lembrando aí que a gentamicina é uma droga potencialmente nefrotóxica, tá? E ototóxica, seguida por Bactrim 800 a 160 mg de 12 em 12 horas por 7 a 10 dias, ou Clavulin 850 por 125 mg de 12 em 12 horas por 10 a 14 dias. Tá? Lembrando que o ceftriaxona é uma droga que geralmente está disponível nas UPAs e que você pode fazer a aplicação da primeira dose lá. Se o paciente não tem contraindicação à quinolona, nós devemos avaliar se existe prevalência de Escherichia coli resistente à quinolona maior do que 10% na nossa região, tá? Aqui em João Pessoa, não. Se não existe, nós vamos indicar ciprofloxacino 500 mg de 12 em 12 horas ou levofloxacino 750 mg uma vez por dia por 5 a 7 dias, qualquer uma das duas. Se nós estamos numa área, né, numa cidade que existe grande resistência à quinolona, nós devemos utilizar o ertapenem 1 grama ou ceftriaxona 1 grama ou a gentamicina 5 mg por quilo IM em dose única, seguida pelo ciprofloxacino 500 mg de 12 em 12 horas por 5 a 7 dias ou o levofloxacino 750 mg uma vez por dia por 7 dias. Se o paciente é admitido no hospital, nossa primeira coisa para identificar qual antibiótico vamos utilizar vai ser avaliar se esse doente tem sepse ou não, se ele tem estado clínico grave ou necessidade de UTI ou não, ou se ele tem obstrução suspeita ou documentada.
Se sim, ele deve ser submetido a TC de abdômen e pelve, tá? Nós devemos questionar a necessidade de solicitar um parecer para a urologia e nós devemos iniciar imipenem 500 mg IV de 6 em 6 horas ou meropenem 1 grama IV de 8 em 8 horas associado a vancomicina 15 mg por quilo IV de 12 em 12 horas ou linezolida 600 mg IV de 12 em 12 horas ou daptomicina 6 mg por quilo IV de 24 em 24 horas. Se o paciente ele tem resposta negativa para sepse, estado clínico geral grave com necessidade de UTI ou obstrução suspeita ou documentada, nós devemos avaliar se existe risco para infecção por gram-negativo multiresistente, que seria aquilo que a gente falou no slide anterior. Tem urinocultura que isolou esse germe? Ou faz uso prolongado recente de quinolona, bactrim ou beta-lactâmicos de terceira ou quarta geração? Fez tratamento prolongado em unidade de saúde? Se não, vamos poder prescrever ceftriaxona 1 grama IV de 24 em 24 ou de 12 em 12 horas, ou o tazocin 4,5 gramas IV de 6 em 6 horas, ou o ciprofloxacino 400 mg IV de 12 em 12 horas, ou levofloxacino 750 mg IV. Se houver gram positivo lá no nosso exame de gram, né, nós devemos associar, se resistente, a vancomicina 15 mg por quilo IV de 12 em 12 horas, ou a linezolida 600 mg IV de 12 em 12 horas, ou daptomicina 6 mg por quilo IV de 24 em 24 horas. Se a resposta for sim para o risco de infecção, né, por gram-negativo multiresistente, nós devemos introduzir o imipenem 500 mg IV de 6 em 6 horas ou o meropenem 1 grama IV de 8 em 8 horas e, se houver gram positivo, associar a vanco, a linezolida ou a daptomicina nas doses que a gente já falou. Na admissão hospitalar, nós devemos nos recordar que, uma vez que a gente solicitou urinocultura, a gente precisa checar o resultado da urinocultura, tá certo, pessoal? Não dá para pedir porque deve pedir e ignorar. Eu tenho que ficar cobrando o resultado da urinocultura para que eu possa, através do resultado, desescalonar o meu antimicrobiano, tá? Ajustar o antimicrobiano que melhor, né, trata aquela bactéria. Tá? O nosso tratamento pode durar de 5 a 14 dias e isso vai depender da resposta do paciente. Tá? O regime IV ele pode ser substituído para VO se houver melhora dos sintomas e se os resultados da urinocultura e do teste de susceptibilidade forem concordantes. Tá? E eu devo sempre avaliar, fazer uma avaliação adicional se o paciente ele evolui com piora mesmo com a introdução dos nossos antibióticos inicialmente. Raquel, né, ela deu entrada na emergência com esse quadro persistente de febre, calafrio e disúria, com aparecimento de dor lombar, mesmo após 48 horas de antibiótico. Quando a gente avaliou Raquel lá, ela era uma paciente que tinha um quadro sugestivo de pielonefrite, mas ela não tinha critério de gravidade para internação, tá? E a gente fez o que estava ali no protocolo. A gente avaliou se existia risco de infecção por germe resistente, não era o caso, tá? E a gente passou um antibiótico adequado para ela ir para casa dela fazer uso do antibiótico, falando que ela deveria retornar se persistisse o quadro por mais de 48 horas de febre, né, mesmo com o uso do antimicrobiano, ou tivesse algum outro sinal de piora. E ela volta para a gente após 48 horas de antibiótico, dizendo que mantém o quadro de febre, tá? Nessa situação, quais são as complicações que a gente deve pensar para o caso de Raquel, né? Obstrução do trato urinário, abscesso, tá, renal ou perirenal, pielonefrite enfisematosa, tá, e resistência ao antimicrobiano que foi prescrito, tá certo? Se eu considero essas hipóteses, a gente entende que é fundamental para o quadro de Raquel tentar resgatar a urinocultura se já houver resultado parcial,
E nós devemos solicitar um exame de imagem, tá? Nós precisamos de um exame de imagem para Raquel, porque a gente precisa entender se existe obstrução, se existe abscesso renal ou perirenal, se existe pielonefrite enfisematosa, tá? Nós podemos pedir nova urocultura, hemocultura, hemograma, tá? E como conduta, nós devemos tomar uma conduta a depender de qual é o tipo de complicação que a gente identificou no nosso diagnóstico, tá? Se existe febre maior do que 72 horas, nós devemos ajustar um antibiótico para a urinocultura, se já houver resultado, tá? Depois nós devemos solicitar uma urinocultura de controle 2 a 4 semanas após o tratamento. Nós devemos realizar a TC, como eu falei, para descartar aqueles quadros, tá? Então, nós podemos ter, por exemplo, um abscesso renal, tá? Sendo a causa, a complicação, né, que está causando essa não resposta aí do antimicrobiano. Nós podemos ter um abscesso perinefrético, né, perirenal. Nós podemos ter uma pielonefrite enfisematosa, certo? E nesse caso, como eu falei para vocês, primeiro a gente tem que checar a parcial da urinocultura para ver se já cresceu algum germe, se a gente consegue identificar se esse germe é resistente ou não, tá? Nós precisamos modificar o esquema antimicrobiano, nós precisamos aí abordar essa paciente de uma forma mais abrangente, nós precisamos internar ela, avaliar a necessidade de iniciar meropenem e vancomicina, seguindo aquele mesmo fluxo que a gente apresentou anteriormente para pacientes com critérios de gravidade, né? E a tomografia para identificar a presença de algumas daquelas alterações. Se a gente tem uma paciente com obstrução e pielonefrite associada, nós devemos considerar então a nefrostomia ou duplo J de urgência, tá? Se houver abscesso intra ou perirenal maior do que 3 centímetros, nós devemos avaliar a necessidade de drenagem percutânea, que se for ineficaz deve levar a drenagem aberta ou nefrectomia, tá? Então a urologia nessas duas situações ela é essencial, ela é fundamental, ela deve estar sempre incluída, tá? No parecer de urgência. E também na enfisematosa, onde a gente deve sempre considerar se existe ou não necessidade de debridamento para esses pacientes, também aí com apoio da urologia, né, que deve ser chamada e deve tomar essa decisão em conjunto. Lembrando que diversos estudos, e aí o UpToDate traz para a gente que a mortalidade em pacientes com pielonefrite enfisematosa com tratamento clínico isolado é de 50%, tá? Nos pacientes que sofrem nefrectomia, a mortalidade é de 25% e a drenagem percutânea, ela geralmente traz uma mortalidade aí para a pielonefrite enfisematosa de 13%. Nós não devemos tomar a decisão sem levar em consideração o contexto clínico do doente, tá? A evolução clínica, se esse paciente tem rim único ou não, tá? Tudo isso deve ser considerado na tomada de decisão. No nosso caso clínico 4, nós temos a Renata, tá? Que tem 23 anos, é uma gestante, tá? E ela comparece para a consulta de pré-natal assintomática, mas trazendo consigo uma urinocultura com Escherichia coli multissensível, tá? Então nós temos aí uma paciente com bacteriúria assintomática, tá? Nós devemos tratar a bacteriúria assintomática de Renata? Sim, tá? E por que a gente deve tratar a bacteriúria assintomática de Renata? Porque como a gente viu lá no comecinho da aula, né, a gravidez ela traz consigo determinados determinantes de infecção, né, como a hidronefrose fisiológica, o refluxo vesicolateral por compressão de bexiga pelo útero, tá? E a bacteriúria assintomática nesse grupo de pacientes está associada a um risco de prematuridade, de baixo peso ao nascer, tá? De aumento de morbimortalidade perinatal. Então a gente precisa sim tratar a bacteria assintomática desse grupo de pacientes por conta de todos esses fatores, tá certo? Nós devemos solicitar exames de controle? Sim, a gente deve solicitar, tá? Urinocultura de controle para essas pacientes.
É importante lembrar que a bacteriúria assintomática, gente, ela deve ser tratada tanto em pacientes gestantes quanto em pacientes com procedimento urológico endoscópico que tenha lesão de mucosa, tá? Os outros pacientes, pacientes idosos, tá? Nenhum deles tem indicação de tratamento da bacteriúria sintomática, tá? Só nesses dois casos em si. Nós devemos solicitar o exame de controle para esses doentes, tá? Até porque a nossa conduta vai depender se foi ou não erradicada essa bactéria. Que antimicrobianos nós devemos escolher para essa paciente? Na nossa primeira linha, nós temos a nitrofurantoína, 100 mg, 2 vezes ao dia por 5 a 7 dias. Nós temos o clavulin, 875 por 125 mg, né, 2 vezes ao dia por 5 a 7 dias. O Bactrim, 800 por 160 mg, 2 vezes ao dia por 3 dias. E a cefalexina, que é muito utilizada porque ela é disponível, ela é dada, né, pelo governo, 500 mg de 6 em 6 horas por 5 a 7 dias, tá? A bacteriúria assintomática, então, é a presença de bactérias em urina de jato médio numa quantidade maior do que a esperada pela contaminação da uretra anterior, ou seja, maior do que 10 elevado à quinta unidade formadora de colônias por ml, sem sintomas urinários. Tá? Ela é muito prevalente em mulheres não grávidas, uma prevalência de 1 a 3%, em homens é menor do que 0,1%, mas aumenta com a idade, por conta daquela questão que eu falei para vocês, da falha no esvaziamento vesical. Idosos, 10% dos homens, 20% das mulheres maiores do que 65 anos. Hospitalar de 2 a 3%, tá? Em gestantes e transplantados, também pré-operatório. Lembrando que a gente só vai tratar basicamente nas gestantes, tá? E também em pacientes submetidos a procedimento urológico endoscópico com lesão de mucosa, tá? E se o quadro de Renata fosse cistite? Se Renata chegasse para a gente não com bacteriúria sintomática, mas com queixa de disúria, polaciúria, dor suprapúbica e com cultura positiva, tá? Que outros diagnósticos diferenciais nós devemos excluir? Pielonefrite, tá? Ela tem ou não tem febre? Ela tem ou não tem sintoma sistêmico, tá? Porque a pielonefrite é grave na gestante. DSTs e vulvovaginite, tá? Lembrar que a vulvovaginite ela é frequente nesse grupo de mulheres, tá? Muitas gestantes apresentam candidíase, tá? E uma forma de diferenciar vai ser a presença de corrimento, prurido, tá? Tudo isso deve ser considerado. Devemos solicitar exames de controle? Sim, como eu falei para vocês, nós devemos sim. E os antimicrobianos de escolha vão ser basicamente aqueles que a gente já falou lá no tratamento da bacteriúria assintomática para a gestante, tá certo? E se fosse pielonefrite, gente? Que itens do exame físico e da história a gente deve valorizar para um diagnóstico diferencial adequado dessas pacientes? O Giordano, tá? Deve ser feito. Nós devemos avaliar o abdômen dessa paciente como um todo, tá? Gestantes também podem ter quadros de abdômen agudo, inflamatório por qualquer outro motivo. Avaliar a diurese, tá? E avaliar a presença de radiação dessa dor. Para avaliar, por exemplo, os sinais ou sintomas sugestivos de obstrução. Devemos solicitar sempre exame de controle, tá? Urinocultura de controle. E o antimicrobiano utilizado ele vai depender se o quadro é leve a moderado ou severo. Se for leve a moderado, ceftriaxona 1 grama de 24 em 24 ou 12 em 12 horas, ou cefepime 1 grama de 12 em 12 ou 8 em 8 horas. Tá? Já na severa, o tazocin 4,5 gramas de 8 em 8 ou 6 em 6, ou o meropenem 500 mg a 1 grama de 8 em 8 horas, ou o ertapenem ou o imipenem. Tá? Lembrando que essas pacientes geralmente vão ser tratadas a nível hospitalar, tá? Lembrar aí, gente, que nos exames de controle nós vamos pedir a urinocultura, tá? Cerca de 4 semanas até após a realização do tratamento. Como realizar o manejo da infecção urinária no homem?
Nós começamos com o caso clínico de Isaac, que tem 23 anos e ele procura atendimento médico com uma queixa de disúria, tá? Que itens do exame físico e da história a gente deve valorizar para um diagnóstico diferencial adequado no caso de Isaac? Nós devemos pensar sempre, gente, na possibilidade de DST, tá? Como eu falei para vocês, homens, principalmente homens jovens, eles não têm quadro de infecção urinária. Eles geralmente têm DST, tá? Então, deve ser feito a ordenha, porque se houver saída de secreção, isso pode mostrar para a gente que esse paciente tem, na verdade, um quadro de uretrite, pode sugerir uretrite, caso durante a ordenha exista corrimento, tá? Que pode ser mucoide, discreto, tá? Ou pode ser muco purulento ou purulento. Nós devemos realizar a elevação testicular para avaliar se existe presença de dor, a palpação, algo que possa indicar para a gente, por exemplo, um sinal ou um sintoma de orquiepididimite, tá? E o toque retal, para avaliar se existe dor ao toque, aumento de próstata, algo que possa sugerir um quadro de prostatite associada, tá? Embora a prostatite geralmente se apresente com febre e sintomas sistêmicos em boa parte das vezes. Nós devemos solicitar exames complementares? Sim, urinocultura e sumário de urina. Por quê? Porque homem que tem sintoma ou sinal de infecção urinária, né, a gente considera infecção urinária complicada. E como eu falei para vocês, na maior parte das vezes não é infecção urinária, tá? Que antimicrobianos nós devemos escolher para esses indivíduos? Na uretrite, né, lembrar aí que a gente vai ter no homem, uretrite era o que a gente estava conversando ali sobre Isaac, disúria e corrimento uretral. Na mulher, na maior parte das vezes, vai ser um quadro semelhante à cistite, tá? A gente não percebe esse corrimento uretral. Os germes geralmente são o gonococo, a clamídia, o herpes simples, o micoplasma e o tricomonas, tá? E o diagnóstico envolve a coleta da secreção uretral para bacterioscopia e cultura sempre que possível. Os antimicrobianos de escolha para tratar a uretrite, tá? Ela vai depender. Se a gente tem uma uretrite onde não isolamos o agente, onde não foi solicitado o exame complementar, tá? Seja por biologia molecular, seja por cultura ou por gram, nós devemos iniciar a ceftriaxona 500mg IM em dose única, associada com a azitromicina, 2 comprimidos de 500mg VO em dose única, ou a doxiciclina 100mg de 12 em 12 horas por 7 dias. Tá? Existia antes uma possibilidade do uso do ciprofloxacino, substituindo a ceftriaxona, mas existe uma resistência muito grande ao ciprofloxacino e com isso ele não é mais recomendado. Se você fez a identificação do germe, pode ser utilizada a uretrite e identificou que é gonococo, você tem uma uretrite gonocócica, o tratamento pode ser feito com a ceftriaxona 500mg IM, dose única, mais azitromicina, 2 comprimidos de 500mg. Se for uma uretrite por clamídia, ou seja, não gonocócica, nós podemos associar a azitromicina, 2 comprimidos de 500mg, ou utilizar a doxiciclina 100mg de 12 em 12 horas por 7 dias. A epididimite, tá? Ela vai acontecer quando o paciente ele traz para a gente, geralmente, queixas de dor e edema, tá? No epidídimo e no testículo, tá certo? Geralmente o testículo do lado afetado ele vai estar aumentado, pode haver uretrite associada, tá? Secreção uretral associada. Geralmente nos pacientes menores de 35 anos, os agentes mais comuns são a clamídia e o gonococo, mas nos indivíduos com mais de 65 anos pode haver infecção por Escherichia coli, né, e por pseudomonas também,
tá? Também podemos encontrar Escherichia coli e Pseudomonas nos pacientes com esse quadro e que se apresentam com história de sexo anal ativo. Geralmente no diagnóstico a gente deve incluir a avaliação do sinal de PREM, né, para avaliar o diagnóstico diferencial com torção, tá? Geralmente nesses pacientes, quando a gente eleva o testículo, existe uma melhora da dor. Pode haver uretrite associada, como eu falei para vocês, né? Se a gente realizar o ultrassom da bolsa escrotal, nós vamos perceber um espessamento e um aumento do epidídimo, né, do doente, com a ecogenicidade reduzida. Pode haver hidrocele reacional, tá? E o Doppler, ele pode revelar um fluxo diastólico aumentado, tá? Tudo isso fazendo um diagnóstico diferencial com a torção testicular. Na torção, por exemplo, vai ocorrer no ultrassom com Doppler um fluxo diastólico diminuído com a relação, né, ao contralateral ou ausente, tá? Dentro do tratamento, a gente vai tratar esses indivíduos empiricamente com azitromicina, 2 comprimidos de 500 mg em dose única, ou doxiciclina, 100 mg de 12 em 12 horas por 7 dias, associado ao ciprofloxacino, 500 mg VO de 12 em 12 horas por 10 dias. Isso daí está na recomendação anterior, tá? Atualmente, devido à resistência, nós temos optado por utilizar o ceftriaxona 500 mg IM por dose única e evitar o uso do ciprofloxacino. Esse paciente apresente, né, cistite, ele venha com um sumário de urina alterado, né, mas principalmente com urinocultura, mostrando para a gente um número maior ou igual a 10 elevado à quarta unidade por formadora de colônia por ml, nós podemos tratar, né, esse paciente com nitrofurantoína, Bactrim ou com fosfomicina em doses semelhantes ao da mulher com cistite, tá? Nesse caso, a gente vai fazer o tratamento já guiado pela cultura. A prostatite, ela vai ter achados clínicos diferentes, né? Uma febre, geralmente presente, tá? Dor, que pode ser perineal, com uma próstata hipersensível ao exame, tá? Urinocultura positiva, tá certo? Na aguda, nós vamos ter irritação, obstrução urinária baixa, né? Principalmente nos pacientes mais idosos. Eles já têm hiperplasia prostática benigna, e aí o que acontece? Quando existe a infecção da próstata, essa próstata ela fica inflamada, ela aumenta de tamanho e com isso existe um maior risco de fazer obstrução baixa, tá? Nós vamos ter toxemia, inclusive em pacientes jovens, tá? Sepse mesmo por conta do quadro de prostatite. E na prostatite crônica nós vamos ter uma história de cistite e repetição, geralmente acometendo homens idosos, tá? Ela vai ocorrer devido ao refluxo de urina contaminada para os ductos prostáticos, tá? E ela pode estar associada à síndrome da dor pélvica crônica. No nosso caso clínico 6, nós temos Paulo, que tem 45 anos, e ele procura atendimento médico com quadro de febre, calafrio e disúria há 4 dias. Ele tem taquicardia, está hipotenso, desidratado e com leucocitose, tá? Esse é um homem que está séptico. Que itens do exame físico e da história nós devemos valorizar para o diagnóstico diferencial adequado desse doente, tá? Infecção do trato urinário com febre na mulher é pielonefrite, tá? Infecção urinária do trato urinário com febre no homem pode ser tanto pielonefrite quanto pode ser prostatite. Então a gente precisa fazer o diagnóstico diferencial. A gente tem que fazer o quê? O Giordano, e a gente também tem que avaliar
testículo, presença provável de corrimento uretral, e a gente precisa fazer o toque retal desses indivíduos, tá? A gente também precisa fazer a avaliação do abdômen completo para poder excluir a possibilidade de um abdômen agudo inflamatório por outra causa também, tá? Exame complementar, com certeza, urinocultura, sumário de urina, hemograma, hemocultura, PCR, tá? Quanto ao uso do antibiótico, vai depender. Se esse paciente, por exemplo, apresenta um quadro de pielonefrite, nós vamos seguir todo aquele fluxo que a gente já comentou lá na abordagem da pielonefrite na mulher, tá? Lembrando sempre de fazer os ajustes dos antimicrobianos com o resultado da urinocultura, tá? Aquele paciente, então, no nosso diagnóstico diferencial lá, a gente concluiu que ele tinha pielonefrite. O toque retal dele não tinha dor, ele não tinha corrimento, ele não tinha dor testicular e o Giordano dele era positivo. Nesse outro paciente, nós temos o seu Severino, que tem 68 anos, e ele dá entrada com um quadro de disúria, estrangúria, hematúria e sensação de febre, tá? Que itens do exame físico e da história a gente deve valorizar para um diagnóstico diferencial dele? A mesma coisa. É pielonefrite ou é prostatite? Tá? Tenho que fazer o Giordano, tenho que avaliar o abdômen inteiro e tenho que fazer o toque retal. Quando eu faço o toque retal, gente, numa suspeita de prostatite aguda, eu devo realizar massagem prostática para poder fazer a coleta dos exames? Não, tá? Porque quando eu faço a massagem prostática no paciente com prostatite aguda, eu posso fazer com que esse paciente evolua com sepse, tá? Com que esse paciente fique grave. Então, eu não devo indicar massagem prostática, tá? Para indivíduos que tenham quadro de prostatite aguda suspeita. Nós devemos solicitar exames complementares? Sim. Urinocultura, né? E sumário de urina, hemograma, PCR, tá? A gente está falando aí de um paciente com um quadro sistêmico, tá certo? Na aguda, então, a gente vai avaliar no toque se ele é doloroso, tá? Vamos coletar a urinocultura convencional. Se houver flutuação, né, no toque retal, a gente deve avaliar a necessidade de fazer um ultrassom retal para avaliar abscesso prostático. Se for uma prostatite crônica, pode-se solicitar a urinocultura após a massagem prostática, quando a gente vai evidenciar 10 vezes mais bactérias do que na urinocultura do jato médio, tá certo? Também vamos encontrar piócitos, mais de 10 por campo, na terceira amostra, tá? Com uma quantidade de piócitos maior do que nas amostras anteriores. Como eu falei, nós não devemos massagear a próstata na prostatite aguda, pelo risco de bacteremia grave, tá? E, enfim, sempre lembrar nos jovens que geralmente essa prostatite ela vai estar associada à DST. Então, nós devemos cobrir DST. Como eu falei no diagnóstico da crônica, nós podemos realizar a coleta aí da urinocultura, coletar primeiro jato, jato médio e após massagem prostática. A sensibilidade do teste ele pode não ser alta, né, dessa avaliação, o teste é demorado e caro, tá? Que antimicrobianos nós devemos escolher? Nós devemos optar pela fluoroquinolona, né, o ciprofloxacino 500mg de 12 em 12 horas ou levofloxacino 500mg uma vez ao dia, tá? No sulfametoxazol com trimetoprim, que é o Bactrim, 2 vezes ao dia, tá? Pacientes com menos de 35 anos e com vida sexual ativa ou mais de 35 anos com comportamento sexual de risco, a gente deve tratar eles, né, de uma forma a cobrir a gonorreia, né, e a clamídia, tá certo? E o tratamento em geral com as fluoroquinolonas, com Bactrim, eles vão ter cerca de 6 semanas de duração, tá? Eu preciso tratar a prostatite por um tempo mais prolongado.
Se for refratário ou houver recaída do quadro, nós podemos solicitar ultrassom prostático para avaliar a possibilidade de litíase prostática, tá?